Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de matemática. Na aula de hoje, a gente vai estudar a função logarítmica, do ponto de vista da sua representação gráfica, né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver como vai resolver, fazer dois exemplos aí de construção gráfica da função logarítmica. Depois vocês vão trabalhar na lista de exercício, né? E ainda eu fiz algumas recomendações no Can que também dá para fazer no finzinho da aula. Então, e depois, né, se alguém ainda tiver alguma dúvida da aula passada, também pode puxar que a gente pode, depois da explicação do conteúdo, tirar essas dúvidas. Certo? Eu vou fechar minha câmera para ficar a tela cheia aqui. Ô, professor, só tirando uma dúvida rapidinho. Referente à Sim. prova, ela vai ser disponibilizada no dia 19, né? Depois nós vamos falar. Eu vou deixar para falar jogando no finalzinho da aula, que daí vai entrando Ah, mais gente, pode ser? Eu vou mudar um pode ser pouquinho o sim. cronograma nosso, tá? Tá bom. Aí daí eu vou explicar, vou falar da criação, sim, daí já anotei aqui, só vou esperar para deixar mais no final, que daí vai entrando mais gente, tá? Mas eu vou falar, sim, sobre isso hoje. Sobre isso e sobre as atividades do CAN também, para a gente tentar ir fechando aí o semestre, vamos fazer alguns combinados. Então, após a explicação do conteúdo, né, aí vai entrando mais, o pessoal vai chegando. Pessoal, então a ideia da representação gráfica da função logarítmica, ela segue uma lógica da função exponencial, né? Só que a gente vai ver que ela tem um pouquinho diferente. Na verdade, vocês vão ocupar o que vocês viram na aula passada, né, para depois representar os gráficos. Então, no slide 2, nós temos lá uma definição que chama-se uma função logarítmica. Toda função que a cada x maior do que zero associa log de x na base A, sendo A maior do que zero, ou seja, um A positivo, e ainda um A diferente de 1. Então, é denominada de função logarítmica de base A, né? Onde o f vai pertencer ali do zero até o infinito, né? Aquele símbolo ali mais tipo 2 ou, né, um 8 virados, chama-se o símbolo do infinito. Então, vai de zero até o infinito, né? Tal que, então, aos reais, que a f de x vai ser expressa como log de x na base A, com o a maior do que zero e ainda o a diferente de 1, como estava escrito em si. Então, alguns exemplos de funções logarítmicas. Letra A. F de x igual a log de x na base 3. Né? Então, o f de x, né, vocês podem também enxergar como um y, né? Y igual a log de x na base 3. Na letra B diz assim, ó, g de x igual a log de x na base 1 meio, ou seja, base 0,5. Então, é uma função, né, que está relacionada ao x, quando o x vai variando. Boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, tá? Sem problema, tá? E aí, gente, qual que é o nosso trabalho, qual que é o nosso estudo hoje? É como que a gente vai representar graficamente essa função, né? Então, primeiro eu trago uma imagem que tem um comportamento aí de 4 funções. Então, a função f1 é dada por log de x na base 2. Então, ela está representada por esse gráfico em azul, né, que vai cortar o eixo do x no ponto 1, e à medida que eu aumento o x, ele vai crescendo o seu y, e quando eu me aproximo do x, do eixo x para zero, né, perto do zero, a função vai decrescendo. Temos aí a função f2, do log de x na base 1/3, a função f3 log de x mais 1 na base 2 e a f4 log de x mais 2, então na base 2. Então, se vocês olharem no gráfico, né, a função f4, f3 e f2,
todas elas representam a função log de x na base 2, onde dentro do logaritmando, ali a parte que está com o x vai mudando, né? Vai ter x mais 1, x mais 2, né? E essa soma aqui de dentro deste arco do logaritmo, ele desloca esta função, né? Ela tem um deslocamento aqui, né? Isso é, primeiramente, pessoal, só para a gente visualizar o comportamento de como que vai ser o gráfico, né? Que tem essa característica, mas a gente não vai se aprofundar nisso, porque eu quero mostrar realmente como que a gente vai fazer a construção a partir de uma função definida, né? A partir de um exemplo real. Então, né, aqui a gente tem comparações para tentar identificar o que, que muda da base, o que, que muda do componente que está dentro do logaritmo. Mas o objetivo mesmo, antes de eu fazer, eu já queria ir, por exemplo, ó, o professor Tanciado, por exemplo. Primeiro dá para a gente fazer uma análise da função, né? Então, se a função é crescente ou decrescente, né? Então, a gente viu que, lembra da função exponencial, que ela crescia para valores maior do que 1? Então, ela segue a mesma definição quando ela é crescente ou decrescente, quando o A meu, né, é maior do que 1, a função é crescente. E o gráfico representa esta figura aqui, ela cresce, ó, você vai aumentando o x e a curva está crescendo, né? Maior é o valor de x, maior é o valor do y. Quando que ela vai ser decrescente? Decrescente quando o meu valor do A for entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1, a função começa a diminuir, né? Eu aumento o valor do x e ela diminui o valor do y. E aqui tem uma informação importante, que o log é inverso da função a na x, né? Então, ou seja, a função logarítmica ela é inversa da função exponencial. Da onde que surge a definição, né, que a gente viu na aula passada, que para resolver uma função log, né, a gente transforma ela numa equação exponencial. Então, toda função logarítmica, a gente resolve ela usando as definições, né, a definição da função exponencial. Seguindo, tá, agora sim vamos bem fazer o passo a passo, então, da representação gráfica, então, da função, dado um exemplo, né? Então, se eu tenho o exemplo do log de x mais 1, entre parênteses, então, eu tenho log, abre parênteses, x mais 1, na base 2. Esse base 2 é o 2 que fica perto da perninha ali do g, né? Então, a função é y igual a logaritmo, ou log, né? Então, y é igual log. Aí, a base 2, a gente coloca o 2 perto da perninha do g, do log. E aí, aqui em cima, eu coloco, então, x mais 1, que é a parte do logaritmando, né? A parte que está da função. Então, é x mais 1. O que eu quero resolver? Eu quero resolver esta função fazendo um gráfico. Agora, o que vai mudar do gráfico do log para exponencial? Para exponencial, vocês lembram que a gente usava valores do x? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2? Lembram disso que a gente fez o gráfico usando os valores da tabela? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2? Sim, professor. É uma pergunta. É uma pergunta, então vocês colocam no chat, se lembra ou se não lembra. Vocês lembram que na função exponencial a gente usava uma tabelinha, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembra que a gente fez essa tabela e depois calculava, né? Agora, o que que a gente vai fazer para o log? Pessoal, a colega falou que está travando. Me responda ali se o som tá bom. Eu ia dizer, para mim também tá dando, parece uma travada assim durante a fala. Deixa eu colocar aqui o cabo que eu esqueci.
Ver se vai melhorar. Beleza, vamos recapitular, testando novamente o som. Eu coloquei agora o cabo, ver se melhorou um pouquinho o áudio. Tá dando uma chiada no áudio. Vamos esperar um pouquinho aqui que eu conectei, ver se melhora um pouco. Tá ok? O Wagner colocou. Acho que agora deve, quando ver, vai estabilizar. O professor colocou o cabo agora. Então, pessoal, vou tentar recapitular e se não dá para escutar bem, aí vocês me falam de novo aí pelo áudio, pelo chat ou pelo áudio, aí a gente tenta desconectar e conectar de novo daqui um pouco, tá? Tá cortando ainda, Cristiano. Bom, eu vou tentar falar mais um pouco. E se não der para você, se ficar assim muito ruim mesmo, que não dá para escutar, daí a gente tenta desconectar e conectar de novo, tá? Então eu estava falando que na função log, né, de x mais um na base 2, a gente vai fazer o gráfico também a partir de uma tabela, mas a gente vai começar nessa tabela atribuindo valores agora para o y. Então, eu vou escolher aqueles valores que eu falei antes do exponencial, menos 2, menos um, 0, 1 e 2, na tabelinha do lado do y. Ou seja, eu vou atribuir um valor para o y e vou descobrir qual é o valor do x. Atribuo o valor para o y e descubro qual é o valor do meu x, né? Agora, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho essa função log. Então, para mim resolver o logaritmo, a gente usa a definição, que é transformar essa escrita de log na forma exponencial. É transformar do tipo a elevado na y igual a x. Então, quem é que é o meu a? Quem é a minha base? A base é o valor 2. Então, eu vou fazer 2 elevado na resposta. A resposta é o y, que é igual a x mais 1. Se eu pegar essa equação, 2 elevado na y igual a x mais 1, perceba que agora você vai isolar o valor do x, que é o que você quer descobrir. Então, o mais 1 vai para o outro lado, com o sinal contrário, então menos 1, e eu vou ter a equação 2 elevado na y menos 1 é igual a x. Ou ainda, x é igual a 2 elevado na y menos 1. Então, perceba que esse primeiro trabalho ajuda bastante, que agora eu trabalhei naquela equação log, né, e já escrevi ela da forma exponencial, e agora eu quero descobrir qual é o valor de x variando o meu y. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esta equação aqui e substituir sempre o meu valor do y. Então, na primeira linha aqui, ó, eu vou calcular 2 elevado na y. Quem é o primeiro y da tabela? Menos 2. Menos 1. Então, vocês podem resolver isso aqui tanto à mão quanto na calculadora, né? Então, 2 na menos 2 vai dar 1 quarto, que é 0,25, né? Ou quiser fazer na calculadora, vai ver que vai dar 0,25, menos 1, e aí eu vou ter, então, menos 0,75, né? Então, quando o meu x é menos 2, perdão, quando o y é menos 2, o x vale menos 0,75. E agora a gente vai continuar calculando quando o meu y for menos 1.
Então, quando o y for menos 1, você vai substituir no lugar do y o menos 1. Então, vai ficar 2 elevado na menos 1, menos 1 da equação. Resposta 0,5. Negativo, né? Menos 0,5. Pessoal, vocês têm calculadora junto? Vocês querem ir testando na calculadora? Acho que seria interessante para ver como é que eu estou fazendo a conta, né? Sim, Diana, dá sim para explicar o 2 na menos 2 de novo. Vamos lá. Eu vou trocar o meu y por menos 2 e você tem que resolver 2 elevado na 2. Esse 2 elevado na 2 tem duas formas de fazer ele. Uma forma é você colocar ele direto na calculadora. Então, se você colocar, pegar a calculadora, né? E colocar assim, ó, 2. O elevado para mim, a calculadora é chapéu, outros é y na x. Abre parênteses, menos 2, fecha, igual, vai encontrar 0,25. Né? Isso é o 2 na menos 2. E aí é só subtrair 1. Então, 0,25 menos 1 dá 0,75. Isso é fazendo usando a calculadora. Então, 2, chapéu, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, igual, então, 0,25. Sim, vamos agora como resolve sem a calculadora. Sem a calculadora, você vai fazer o 1, que isso é uma fração por causa do valor negativo, né? 2 na 2. Então, tu transforma aquele 2 na menos 2 como 1 sobre 2 ao quadrado. E 1 sobre 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Aí seria 1 quarto, né? Que 1 quarto é 0,25. Aí subtrai 1, aí você vai encontrar o 0,75. Beleza? Agora a gente vai continuar aqui, ó. Vamos pegar agora o próximo valor, é o y igual a zero. Então, eu vou pegar 2 elevado na zero, que dá 1. 1 menos 1, zero. Então, eu encontrei aqui resposta zero. Próximo ponto, vou trocar o meu y por 1. Então, eu vou fazer a seguinte conta. 2 elevado na 1, que dá 2, menos 1. 2 menos 1, 1. Então, quando o y é 1, o x também é 1. E a última conta, 2, o x for o y sendo 2. Então, vou fazer a conta 2 na 2, que dá 4. Né? 2 vezes 2 dá 4. Tira 1, 3. E aí eu tenho os pares ordenados. Antes de eu explicar como mostrar o gráfico, né? Eu quero saber se ficou alguma dúvida aí para calcular os valores 0,75, 0,5 negativo, 0, 1 e 3 que eu fiz agora. O senhor pode repetir a primeira lá do 0,75? Na verdade, só assim, é menos Vamos lá, 0,75 ou Juliana. 0,75? É menos. É que o 2 elevado na menos 2, né? Se tu fizer o 2 elevado na menos 2, pode resolver isso aí tanto na calculadora, né, quanto montando a fração. Vamos pegar a calculadora. 2 chapéu menos 2 dá 0,25. Ok? 0,25. Aí, o que que tu tem que fazer? A equação tua é x igual a 2 na y menos 1. Então, tu tem 0,25 para tirar 1, né? Então, tu tem 0,25 menos 1 inteiro. Então, vai sobrar menos 0,75. Agora ficou claro, senhor. Beleza? Bom, tendo esses
pontos, né? Eu tendo os par ordenados, acho que para o gráfico já não fica mais difícil, né? Porque você vai preencher a tabelinha, tem o valor do x e o valor do y. Agora é só a gente marcar os pontos, ó. Ah, o que tem que cuidar aqui, gente, na hora de marcar, é lembrar que agora a referência de vocês é o y, né? A gente tinha o valor do y e depois marca o valor do x que foi calculado para ficar mais fácil. Então, o primeiro ponto do y é menos 2. Então, o menos 2 eu vou fazer um pontilhado até 0,75. Aonde é 0,75? Perto do 1, né? Então, aqui eu tenho o primeiro pontinho do gráfico. Tá? Depois eu vou pegar o menos 1. O menos 1 eu vou ligar o gráfico até na metade. Então, na metade vai dar 0,5 negativo. Então, eu vou marcar aqui o ponto 0,25. O próximo par é o 0 para o y e 0 para o x. Então, 0 para o x e 0 para o y vai dar exatamente na origem. Então, basta marcar um ponto bem em cima do eixo x e do y. Vou pegar agora o y igual a 1. Então, quando o y é 1, o x também é 1. Então, eu faço mais uma linha pontilhada e marco o próximo ponto. Quando o y for 2, eu vou ligar até o meu x, que é 3. Então, quando o x é 3, eu faço uma linha pontilhada, né? Aqui eu já fiz usando o aplicativo gráfico para ficar mais bonito o meu desenho, né? Se vocês tivessem que fazer isso à mão, né? Então agora é só ligar esses pontos, né? Então, quando você liga esses pontos, você tem esse gráfico aí, então, que representa, então, esta função logarítmica. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta na letra A? Alexandre perguntou, ela é crescente ou decrescente? Muito bem. Então, como que a gente determina se ela é crescente ou decrescente? Sempre dá para definir isso pelo valor do A, né? Então, a base aqui, o meu A é 2, né? Então, sempre que o 2 é maior do que 1, ela é crescente. Mas eu quero que vocês percebam também, Alexandre, que para ver se ela é crescente ou decrescente, sempre no desenho do gráfico a gente também consegue visualizar isso, né? Por que que eu consigo visualizar isso? Quando o meu x está aumentando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o que está acontecendo com a resposta do meu y? O y aumenta ou o x aumenta, o y aumenta, concorda? Ó, mais, peguei o 5, então deu um valor do y um pouquinho maior. Peguei o 6, um pouquinho maior. Então, quando eu aumento o x e o meu y também está aumentando, ó, ele está tendo um comportamento crescente. E se você olhar de trás para frente, também serve. Ó. Se você vai diminuindo o valor do x, o y vai cada vez mais diminuindo, né? Então, aumenta o x, aumenta o y, a função é crescente. Também dá para ser vista essa análise a partir da base da função. Então, a base é 2. 2, pela definição, é maior do que 1. Então, todo valor maior do que 1 é uma função crescente. Quando que ela vai ser decrescente? Quando o valor do A estar entre 0 e 1.
Podemos ir para o próximo, então? Então, o exemplo 2, faço também o gráfico, e aí eu quero saber a função log de x na base 1/4. Então, quando o meu valor do A for 1/4. O que eu tenho que cuidar aqui? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a base, 1/4, vou elevar na resposta, que é o meu y, e isso vai ser igual ao x. Então, nesse momento aqui, a minha equação já estaria pronta. Aqui, a minha tabelinha, eu já dei o ponto menos 1,5, né? Menos 1,5, eu dei o ponto menos 1, 0, 1 e 2, né? E aí, depois eu vou mostrar e justificar por que eu escolhi 1,5, né? Mas poderia ter sido menos 2, poderia, né? Mas a gente vai ver que a resposta do menos 2 ia dar um valor muito grande, daí fica ruim da gente representar, porque tem uma escala bacana. Então, por isso eu peguei um valor perto do menos 1. Esses valores aqui, gente, são sempre estimativas, sempre valores que vocês podem escolher, porque a gente está fazendo um esboço, né? A gente está vendo mais ou menos como que a função se comporta. Mas se eu quisesse pegar o menos 3 e o 3 pode? Pode. Né? Você pode pegar vários pontos que você achar interessante, né? E acho que isso lá nos exercícios do Khan Academy fica bem evidente, que às vezes quando você tem que pegar um valor para testar, pega um maior, pega um menor, né? Conforme o caso. Bom, gente, então, num primeiro momento, você poderia resolver 1/4 na menos 1,5 na calculadora. Acho que isso dá para a gente fazer agora. Por favor, digita lá, ó, 1 dividido por 4, então eu tenho 0,25 elevado na menos 1,5, igual. Aí vamos ver quanto que vocês encontram na calculadora. Pode digitar, em vez de 1/4, botar 0,25, né? Chapéu, abre parênteses, menos 1,5 igual. E se alguém está com dúvida na calculadora, daí me pergunta. Sim, Bárbara. Eu pedi para vocês colocar agora na calculadora 1/4 elevado na menos 1,5. Então, na calculadora dá para digitar 0,25, que é 1/4, chapéu, ou o símbolo da sua calculadora para elevar na potência, abre parênteses, menos 1,5, fecha, igual. Tem como colocar 1/4 na calculadora, professor? Tem, basta colocar 1 dividido por 4 daí. Aí também coloca em parênteses, Juliana, abre parênteses, 1 divide 4 fecha. Alguém conseguiu achar a resposta dessa? Pela calculadora? Eu vou fazer depois sem calculadora. Oito. Ó, várias pessoas acharam 8. É isso aí, gente. Tá certo? 8 mesmo. Muito bem, obrigado. 8. Agora, depois eu vou voltar nessa aqui no próximo slide, eu vou fazer só uma explicação como que daria para fazer isso aqui à mão, tá? Vamos pegar aqui, ó, 1/4 na menos 1. O próximo valor seria menos 1. 1/4 na menos 1 é só a gente inverter a fração. Aqui poderia escrever... Quando eu tenho um sinal negativo, eu posso só inverter essa fração. Ficaria, então, 4, né? Porque ela tem uma regra que quando você tem um expoente negativo, né, você inverte a fração e eleva naquele valor. Então, ficaria 4 elevado na 1, que fica 4.
A justificativa disso também é que você ficaria assim, com 4 na menos um elevado na menos um, né? Então, menos um vezes menos um daria 20. Já então, 4. Fala, Juliana. Microsoft Só pera aí que caiu meu teclado no chão e abriu tudo. O modo de segurança pode ajudar Tá, a sem solucionar problema. problemas. Microsoft Outlook, o Outlook não pode ser. Deu certo, Juliana. Beleza. Agora aqui deu 4. Depois, 1/4 elevado na zero. Todo número elevado na zero resulta em 1. Então, tem aqui 1. 1/4 elevado na 1 é 1 dividido por 4, 0,25. E ainda 1/4 ao quadrado, aí é dividir 1 ao quadrado 1, 4 vezes 4 é 16. 1 dividido por 16, 0,06. Antes de eu seguir, dá uma olhadinha aí se todos entenderam da onde que surgiu esses valores, ou se algum valor não ficou claro. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, podemos seguir? Vamos ver, Wagner, se fosse 0,25 na menos 2, 16. Isso aí, tá certinho. 16. De nada. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês ali se fosse como que eu trabalharia com 1,5 negativo, né? Então, a primeira regra aqui é que toda fração ela pode ser reescrita quando está elevada num expoente negativo, como o seu inverso elevado naquela potência positiva, né? Então, qual é o inverso de 1/4? O inverso de 1/4 é 4, né? 1 sobre 4, joga o 4 para cima. No lugar do negativo vai ficar 1,5. Para mim resolver 4 elevado na 1,5, eu vou transformar esse 1,5 na forma de uma fração, né? Então, 1,5 é a mesma coisa que 3 meios, né? Como que a gente pode chegar nesse 3 meios? É que eu posso escrever que 1,5 é a mesma coisa que 15 dividido por 10, né? E aí eu posso simplificar essa fração aqui por 5, né? E por 5. Então, se eu simplifico 15 por 5, dá 3. 10 por 5 dá 2. Então, 1,5 é a mesma coisa, né, que 3 sobre 2, né? 3 sobre 2. E aí eu tenho 4 elevado na 3 sobre 2. Então, quando eu elevo uma potência numa fração, eu posso resolver, transformar isso aqui na forma de uma raiz quadrada, né? Então, eu teria 4 ao cubo, né, com o índice 2, né? Esse 2 aqui de baixo é o índice da raiz. Então, eu tenho uma raiz quadrada de 4 ao cubo. 4 elevado na terceira é 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, essa aqui seria uma explicação para resolver analiticamente o 1/4 na menos 1,5.
Claro que vocês podem usar a calculadora, né, para fazer isso, né? Mas aqui é só para mostrar mesmo como que seria fazer à mão tudo isso. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta dessa, vocês podem fazer, tá? Ah, porque 15 sobre 10 15 sobre 10 é uma outra forma de você escrever, Bárbara, 1,5, né? Você tem uma escrita, né, decimal, né? 1,5, né? O que que é 1,5? É a mesma coisa que escrever, deslocar essa vírgula para frente, daí tu tem 15, mas para deslocar a gente adiciona um 10, né? Então, sair do decimal para uma fração. Então, é só por isso. Tu elimina a vírgula, cortando a vírgula tem que botar um zero embaixo, né? Então, ficaria 15 dividido por 10. Silêncio. Professor, mas não daria para ser 3 meios? 3 meios direto, isso, sim. É porque o 1,5 também dá para enxergar como 3 meios. Direto, é isso que tu acho que enxergou, né? Que o 1,5 é 3 meios. Ou tu falou do Isso. 15 sobre 10 que depois explicando. Isso? Silêncio. Tá. Não, do um meio mesmo. Não, é isso aí. 1 meio, né? É a mesma coisa que 3 meios. Tá? Deixa eu ver. Vai ser sempre assim? Ah, quando tiver alguma coisa desse tipo, se eu vier para transformar, né? Uma das formas de fazer à mão é essa que eu enxergo. Você reescreve isso na forma de uma fração, simplifica e coloca para dentro de uma raiz. É uma metodologia, tá, Silvia e Bárbara? É uma metodologia para tentar resolver uma potência elevada num expoente com vírgula, tá? Agora, se é a única forma de fazer, se é o jeito mais simples de fazer, a gente teria que pesquisar um pouquinho mais, mas desde que eu trabalho seria essa forma que eu encontrei, né? Talvez tenha outros caminhos para a gente explorar, mas até o que eu sei até agora seria esse caminho que eu conheço, tá? Alguma outra regra no estudo de potenciação, né? De potenciação já é encontrar isso. Podemos então agora ir para o gráfico. Bom, para resolver o gráfico, agora a gente tem uma tabela pronta, é só marcar os valores tabelados, né? Então, nós vamos marcar os valores. Menos 1,5 para o valor do meu y. Menos 1,5 está aqui, ó, na metade, né? Então, eu vou fazer uma linha pontilhada até o 8, ó. Então, eu vou marcar o primeiro ponto, né? Lembra que eu ia justificar porque eu escolhi 1,5, né? Então, porque o 8 já deu nesse valor 1,5, né? O Wagner fez a conta antes para nós, que se ele pegasse o menos 2, ia dar lá no 16, né? Então, essa escolha dos valores, às vezes, é por causa da gente visualizar uma parte da função, né? Aí ficaria uma escala muito ruim eu colocar o menos 2 e o 16 aqui, né? Porque daí eu teria que botar o 8 aqui na metade e alguns pontos perto da origem que tem bastante significado, né? Eles ficam ruins de representar, beleza? Vou pegar agora o menos 1. Então, no menos 1 do y vai ligar até no, olhando na tabela, no 4, né? Então, 4 faz o pontinho aqui do gráfico. Depois, o próximo ponto é o 0 e o 1. Tá aqui, ó, 0 e 1.
Depois eu peguei o valor do meu 1 para o y. Aí deu 0,25. Então já deu bem pertinho aqui, ó, 0,25. E depois, quando eu me aproximo mais ainda, então tá aqui o 0,6, que já 0,06, que deu bem pertinho do 2. Então tem essa característica gráfica aqui, ó. Eu vou aumentando o meu valor do eixo do meu x, né? Lembra que esse aqui é o eixo do x. E o que está acontecendo com o meu y quando eu aumento o x? Ó? Meu x está aumentando, aumentando. E o que está acontecendo com o meu y? Diminuindo. X aumenta, o y diminui. Então, esse diminuir, então, mostra para nós que é uma função decrescente. É uma função decrescente. E eu consigo visualizar isso também lá no valor do A, né? O valor do A dessa função é 1/4. Então, 1 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,25 e 0,25 é um valor que está entre 0 e 1. Então, sempre que tiver um valor entre 0 e 1, então eu tenho uma função decrescente. Tudo bem até aqui? Bom, pessoal, agora vocês vão ter então que trabalhar na lista 8, que é de construção gráfica, né? Então faz tudo isso, dá para fazer tudo analiticamente, fazendo as tabelinhas. E aí vamos e depois também já tem do Khan, tá? Já recomendei lá no Khan Academy também atividades. Antes de eu vou abrir também para as dúvidas já, tá? Só antes das dúvidas, eu gostaria de fazer alguns combinados com vocês, né? No início da aula, a gente estava falando, Juliana até perguntou sobre a avaliação, que estava já... Eu tinha previsto, né, na verdade, lá para o dia 19 a gente fazer a avaliação, né? Só que depois do dia 19, na outra semana, a gente já tem um exame, tá? Então, eu conversei com a prof. Roberta, né? E a gente, em conjunto, achou melhor antecipar essa avaliação da nossa disciplina para ter um tempinho entre a avaliação e o exame, para a gente conseguir fechar as notas com calma, né? Para vocês também já estar cientes, né? Se passou, se pegou o exame, como que vai funcionar depois. Então, qual que é a minha proposta? Minha proposta é, na próxima semana, dia 12, né? Então, semana que vem, dia 12/7, a gente faz muito semelhante com o que a prof. Roberta fez com vocês. Tiro dúvidas, né? No horário da aula, a gente vai tirar dúvidas. Vamos aqui. Dúvidas. Vamos tirar dúvidas, né? A gente tira a dúvida das listas, do canto, o que vocês tiver. E aí depois a gente abre às 20h30, eu abro a avaliação lá no Cigar. Mas é só a abertura, né? Porque eu sei que depois vocês vão ter aula, né? Às 9 vocês têm aula. Mas daí eu abro, disponibilizo para vocês no Cigar questionário, né? E aí também estava pensando em fazer exatamente como a prof. Roberta fez, né? Vamos fazer 2 questionários, né? Ele fica bem bom. Divido um questionário só para exponencial, um questionário para função logarítmica, né? 5 perguntinhas de cada, né? Cada um vai valer 10, né? E aí, até depois do dia 12, daí na outra aula já a gente dá o prazo também de uma semana até no domingo, né? Para fazer. Os dois também no mesmo esquema que a prof fez com vocês, com o tempo, né? 1h30 para cada um, né? Inicia, tem 1h30 para responder as 5 perguntas e fecha, né? Mas aí vocês escolhem o melhor dia, o melhor horário. Fala, Rosângela. Oi,
Aí, no SIGA, só dá direito de acesso uma vez, como foi na vez anterior, na prova anterior? Isso, com uma tentativa, exatamente. Tá, obrigado. Nada. A Ana Paula colocou então até o dia 18. Isso, abre no dia 12 e fica até o dia 18. Aí no dia 19, vocês já vão ter o fechamento da matéria, que eu vou explicar um conteúdo extra ali ainda que estava para mim trabalhar, mas eu não vou cobrar na prova um conteúdo com isso, né? Acho que isso vocês vão gostar, né? Então, fazendo desta forma, a gente tem um conteúdo a menos para a prova, que é as funções trigonométricas, que é um conteúdo mais chatinho que esse que a gente está estudando. Então, fica fora um conteúdo da avaliação, mas a gente trabalha igual lá no dia 19, eu mostro um pouco esse conteúdo, né? E também, ou antes de eu falar outra coisa, vamos ver do SIGA, questionário, ok? Semana que vem, então fica uma aula para dúvidas e a semana toda para fazer o questionário lá no SIGA. Mesmos moldes, questionário 1 e 2, né? Separando os conteúdos, né? 5 perguntas de cada. De marcar também objetiva, Bárbara, é isso. Prova objetiva de marcar. Sim, Cristiano, aí outra avaliação além dessas provinhas do SIGA, que vocês fizeram, né, 2 atividades com a prof. Roberta, então 2 comigo, e o Khan Academy, né, que vai ser a outra que a gente já tinha combinado. Só que o Khan Academy, então, o que eu estava pensando? Deixar o prazo, hoje eu passei mais 3 atividades, até a semana que vem no domingo, então, dia 11/7, então a gente combina para vocês colocar em dia o Khan. Quem tem alguma em atraso, pode fazer, tá? As atrasadas, e a gente sabe que você fez atrasado porque ele registra para o professor, né? Mas não é ela, o CAN não impede de fazer. Então, quem já tem que recuperar uma nota, alguma coisa, vai lá e atualiza o CAN até o dia 11/7. E daí, no outro dia, a gente já vai... Então, na semana que vem, né? Se vocês fazem até no domingo, já no dia 12, que é no dia da revisão, já vou... Até lá, vou estar lançando o Ducan também. Daí a gente já vai ir fechando tudo isso. Aí no dia 19, vocês já vão ter o resultado final de tudo, né? E daí lá no dia 26 é só para quem pegou o exame. Mas no dia 19 a gente já vai conversar, então, com quem pegou exame. Não, Bárbara, a nota do Khan Academy é a média aritmética das recomendações. Aquela nota que aparece azul em cima é uma pontuação que a plataforma vai dando pela quantidade de pontos que você vai assistindo o vídeo, vai participando. Não é aquilo que a gente vai olhar. Isso vai contar também, mas não é ali que eu vou olhar. O que a gente vai olhar? É as recomendações. Ah, tu vai clicar em recomendações. Você entra lá na plataforma, onde tu vai fazer as atividades, sempre aparece recomendações debaixo de matemática básica. Então, ali que tu tem que olhar se está concluído, que foi assistido o vídeo, tem que aparecer concluído, e a pontuação vai estar ali 100%, 75%, 25%, 50%. Lembra que sempre que erra dá para refazer e deixar tudo 100%. Então, a gente vai somar cada uma das recomendações e fazer a média aritmética. Aí no SIGA vai a pontuação de 0 a 10. Tá, beleza. Marco, deixa eu ver o que o Marco está pedindo aqui. Professor, olha para mim se deu certo os exercícios no CAN. Sim, Marco, vamos olhar agora então. Pessoal, deixa eu só colocar aqui. Eu acho que vocês vão me perguntando as dúvidas mais particulares, daí eu vou atendendo as dúvidas, tá? Acho que em linhas gerais é esses combines que eu queria fazer. Vou deixar aqui um pensamento e eu vou parar